Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar aqui com intervalos reais. Então, coloquei alguns exemplos aqui de algumas retas reais, né? E vamos ver o que significa essas retinhas. Bom, nós podemos representar os números reais por intervalos. Então, observem que aqui na primeira reta que nós temos um segmento de reta onde ele inicia do número 2 e ele vai até o número 3. Isso significa que todos os números de 2 a 3 estão nesse intervalo. E como a bolinha se encontra fechada, significa que nós temos aqui todos os números. Então, por exemplo, eu tenho aqui o 2,5, eu tenho aqui o 2,1, aqui eu tenho o 2,9 e entre o 2,9 e o 3 eu ainda tenho o 2,91, o 2,92, o 2,99, mais pertinho do 3 eu ainda tenho 2,99, entre o 299 e o 3 eu ainda posso pegar o 2999, ou seja, eu posso seguir isso infinitamente. Então notem que nós temos infinitos números entre 2 e 3, números reais. Tá? Bom, para isso a gente pode representar então esse intervalo, além de representar ele na reta, nós podemos representar ele como propriedade de conjuntos. Então, por exemplo, eu posso dizer que esse conjunto são todos os elementos x, ou seja, qualquer número, pertencente aos reais, tal que o x está entre 2 e 3. Então, eu posso dizer que 2 é menor ou igual a x e x é menor ou igual a 3. Tá? E por que eu boto esse igual aqui? Este igual é porque a bolinha encontra-se fechada. Então, se a bolinha está fechada, significa que o 2 e o 3 também estão dentro desse conjunto. E uma outra forma de representar esses conjuntos é através dos colchetes, fechado em 2 e fechado em 3. Quando eu escrevo com colchetes, significa que eu estou pegando todos os números entre 2 e 3, e se o colchete está virado para o lado do número, significa que os extremos também estão ali, o 2 e o 3. Agora observamos o próximo exemplo. No próximo exemplo, nós temos todos os números entre -7 e 2 estão aqui. O 2 se encontra também, porque ele está fechado, porém o -7 está com uma bolinha aberta. Significa que o -7 é só um limite. O que significa isso? Por exemplo, significa que o 0 está aqui, significa que o -6 está aqui, significa que o -6,9 está aqui, que o -6,999 está aqui, porém o 7 não. Então eu chego pertinho do 7, mas eu não chego no 7. E eu posso representar esse conjunto como todos os valores reais, então qualquer x real, tal que o x agora, observem que ele está entre o 7 aberto e o 2 fechado. Então eu coloco aqui -7 menor que x, menor ou igual a 2. O que significa isso? Que quando eu tenho bolinha aberta, significa que o -7, por exemplo, não está nesse conjunto. Então aqui fica só menor. Tá? Da mesma forma, né, o 2 está fechado, então continua menor ou igual. E como que nós representamos em colchetes, né, um conjunto onde um dos extremos é aberto? O colchete ele fica virado, de costa para o número. Ó. Então, aberto em -7 e fechado em 2. Então, observem que aqui eu tenho fechado e fechado. Já neste exemplo, eu tenho aqui aberto em -7 e fechado em 2, ok? No exemplo de baixo, eu já tenho todos os números entre 13 e 10, né? Significa então que x pertence aos reais, tal que 3 é menor ou igual a x, porque a bolinha está fechada, o que é menor que 10, porque a bolinha está aberta. Se eu for para os colchetes, eu vou ter fechado em 3 e aberto em 10. Da mesma forma, aqui observe que eu tenho todos os números entre 0 e 5, porém ambos estão abertos, né? Então fica 0 menor que x, que é menor do que 5. E em colchetes nós vamos ter aberto em 0 e
aberto em 5, pois as bolinhas estão abertas. Já o último aqui, observem que nós temos qualquer número maior que 2, e isso vai até o infinito. Então, eu vou ter que x pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Não vou colocar o igual, porque a bolinha está aberta. Então, aqui vai ficar aberto em 2, e o mais infinito sempre é aberto, tá? E o menos também. Já aqui, ó, menos infinito até mais infinito, significa que eu estou pegando todos os números reais, tá? Então, basicamente aqui, eu escrevo aberto em menos infinito e aberto em mais infinito. Okay? Então, esses são alguns dos intervalos reais que podem aparecer. Espero ter ajudado vocês e até o